E continuando no versículo 3 diz: durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei, sem a lei. Mas, em suas angústias, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente entende que Jesus ele veio e já não se fala mais nesse contexto. É como se Deus fosse um no Velho Testamento e outro no Novo, mas não é bem assim. O que acontece é que as pessoas elas não conseguiam compreender quando as astúcias do inimigo se levantavam. Então, eu vou ler aqui para você. No Antigo Testamento, frequentemente encontramos expressões como: Deus endureceu o coração de Faraó, Deus enviou um espírito maligno sobre Saul, Deus perturbava as nações, Deus feriu o povo. À primeira vista, parece que Deus é o causador direto de todo sofrimento. Porém, quando observamos toda a Bíblia, percebemos um quadro mais amplo. Primeiro, a linguagem da soberania. Os escritores hebreus atribuíam a Deus tudo o que acontecia, porque entendiam que nada escapava ao seu governo. Eles não faziam a distinção que nós costumamos fazer atualmente, entre Deus permitiu e Deus causou. Se Deus não impediu um acontecimento, frequentemente o texto dizia que Deus o fez. Por exemplo, nesse texto aqui, em 2 Crônicas, capítulo 15, dizer que Deus os perturbava com toda sorte de angústia significa que ele retirou sua proteção e permitiu que o povo experimentasse as consequências do seu afastamento. Então são consequências dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. O segundo ponto aqui, a aliança com Israel. Israel vivia sobre uma aliança descrita em Deuteronômio. Obediência traria bênçãos, desobediência traria maldição, disciplina. Então, assim seriam guerras, invasões, crises, tudo isso era interpretado como juízo de aliança e não como atos arbitrários de Deus. Vocês entenderam a diferença? Então, quando a gente culpabiliza, como se que seja feita a vontade do Senhor, vão existir coisas que vai existir a soberania de Deus, que vai ser realmente a vontade dele que vai acontecer, vai subsistir, vai ser simplesmente batido o martelo e ponto final. Mas existem as alternâncias, existem a parte que me cabe, a autorresponsabilidade. Então, quando eu tenho a minha parte para ser feita, eu assim preciso fazê-lo. Quando nós vamos para a atualidade, hoje a gente se pega cansado, desanimado, sempre se falando sobre dopamina, sobre os hormônios, né? As mulheres chegam na menopausa sempre muito cansadas, fadigadas. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que Deus nos pede o tempo todo para que nós façamos força. Nós precisamos nos posicionar, sendo fortes e corajosos. Não desanimar e não regredir. Então, existem processos que às vezes nós queremos regredir, mas cabe a nós nos achegarmos a Deus, consultá-lo e saber qual é a direção que devemos seguir. Por que eu estou querendo caminhar neste caminho? Foi Deus que me direcionou? Ou eu estou querendo massagear o meu ego, mostrar para alguém o que eu faço, o quão eu sou capaz? Quando eu vou por esse caminho, pode ter certeza, eu vou trazer bastantes consequências negativas para a minha vida. Então, que nós sejamos guiados pelo Senhor e que saibamos discernir o que realmente é responsabilidade minha e o que cabe o Senhor realizar. Amém?